Olá, olha só onde eu estou aqui no estúdio da BMC. Ao lado do telão aqui do Profit da Nelogica, inclusive, que eu fico todos os dias passando aqui durante a programação da BMC, a cotação das bolsas, a cotação dos índices, né, dos papéis, tanto que compõem o Bovespa, como também os índices small caps, como também os IFIX, ou seja, a gente passa todas as cotações e toda a movimentação do mercado para vocês, sempre usando aqui essa ferramenta, certo? Aí eu uso aqui o monitor de mercado, como vocês já estão bem acostumados. Além disso, eu mostro aqui os gráficos para vocês diariamente, para poder ir acompanhando as altas e baixas, né, como vem impactando as notícias do cenário externo, como isso chega e impacta diretamente aqui o mercado. Só que aí, muitas vezes, algumas pessoas perguntam, Débora, e como é que funciona aí essa cotação aí nessa tela, como você está mostrando agora? O que é esse monitor de mercado? Surgem sempre algumas dúvidas. Então, por isso, hoje, eu estou aqui com o Roberto Caldana, que é o responsável pelo conteúdo educacional da Nelogica. Ele vai contar um pouco mais para a gente sobre essa ferramenta Profit da Nelogica. Ele vai explicar alguns detalhes dessa ferramenta, o que a gente pode fazer com ela e como fazer, e como que isso muda no teu dia a dia durante a negociação no mercado. Então vamos lá conversar um pouquinho com o Roberto Caldana, que já está aqui comigo da Nelogica. Roberto, muito obrigada aqui por ter aceito, né, vir aqui falar um pouco mais sobre essa ferramenta sensacional. E para isso, claro, eu já quero começar perguntando para você diretamente qual que é o impacto, qual que é a diferença que uma ferramenta como o Profit pode causar, quais benefícios que pode trazer no dia a dia de quem está operando mesmo, do trader ali, né, de quem está acompanhando o mercado. Quais são as diferenças aí que de cara essa pessoa pode perceber quando passa a utilizar o Profit? Perfeito, Débora. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado pelo convite. É muito legal poder passar um pouquinho nossa visão sobre o uso da plataforma, porque, como tu falou, né, o que dá para ser feito com ela? E a melhor resposta é o céu é o limite, né? Então, acaba que, respondendo também a pergunta que tu fez, que o nosso foco é o avanço tecnológico, né? Então, a gente utiliza as melhores ferramentas disponíveis no mercado para oferecer para os usuários as melhores condições, né, para fazerem suas negociações, tanto de análise quanto também da operacional em si, né, de apertar ali o botão. Então, o ecossistema da Nelogica é um ecossistema focado na excelência da tecnologia, tá? Então, acho que mais ou menos por aí o pessoal já começa a ter uma noção de como é que funciona, que é o nosso foco em tecnologia de ponta, oferecendo sempre os melhores recursos para os usuários, não só na questão das melhores ferramentas, até porque isso acaba sendo o nosso padrão, o padrão é a excelência no desenvolvimento de recursos, também na questão de segurança, confiabilidade e principalmente a usabilidade. Então, são praticamente 3 esferas que compõem esse nosso ecossistema do produto. E é uma infinidade de coisas, né? Além de você poder operar realmente ali diretamente nos gráficos, nos ativos, você ainda pode se manter informado, né? Através do Profit, inclusive, essa é uma das grandes novidades aqui, uma das últimas atualizações do Profit, é a BMC dentro do Profit da Nelogic. Então, logo ali de primeira mão, quem está já operando tem essa possibilidade de receber as notícias realmente, já que fazem diferença no mercado com certeza e pode ajudar na tomada de decisão, né? Perfeito. Isso é até legal, depois a gente pode mostrar mais um pouquinho para o pessoal que realmente a BMC chegou para compor essa infraestrutura de tomada de decisão dentro da plataforma, né? Porque o que acontece? Antigamente o trader ele tinha, né, todas as ferramentas analíticas e as ferramentas operacionais à sua disposição. Só que agora, com a entrada da BMC dentro da plataforma, o trader vai conseguir acompanhar diretamente no Profit, né? Então, dentro desse ecossistema, dentro da própria plataforma, notícias e breaking news que vão impactar as suas operações naquele momento, né? Então, isso é muito importante. É uma inovação aí que foi feita que vai mudar muito a forma como o pessoal acompanha e também toma as suas decisões. Isso é muito importante de fato, assim, porque cada vez mais a Nelogica, né, principalmente o Profit, está indo por um caminho aonde o usuário vai conseguir encontrar tudo que ele precisa dentro da plataforma, dentro de um único lugar, né? Então, essa parceria com a BMC chegou para realmente otimizar ainda mais esse processo, que é das análises das notícias e da tomada de decisão. A gente tem muito mais agilidade hoje em dia, né, agora, para acompanhar
notícias, informações que impactam o mercado, e ao mesmo tempo a gente já consegue ajustar as nossas posições, ou então abrir posições novas, por exemplo, de forma muito rápida, muito prática. Isso é uma coisa isso é algo que realmente é uma evolução muito incrível, assim, dentro da plataforma. Maravilha. E uma das coisas que eu sempre utilizo bastante aqui durante a programação da BMC é justamente o monitor de mercado, que está até aqui. Eu, inclusive, abri um gráfico aqui do índice Bovespa, trouxe um replay para poder a gente acompanhar que existe também essa possibilidade de você rever aí como é que foi o dia de operação, né, do índice ou do ativo que você escolher. E aqui no monitor de mercado, uma das coisas que eu mais utilizo é justamente a cotação do índice Bovespa, que traz aqui todos os papéis que compõem o índice, né? Mas exatamente o que é esse monitor de mercado? Quais são as grandes possibilidades aí que o investidor tem a partir do momento que ele opta por também utilizar essa ferramenta? Compartilha com a gente aí a sua tela, Roberto, que com certeza você tem muita dica importante aí para passar para o pessoal. Com certeza ele já está aqui na minha tela, porque ele realmente é uma ferramenta indispensável para o pessoal que quer acompanhar e estar informado, né, dos impactos que estão acontecendo no mercado em relação aos principais papéis, né, as principais variações, as oscilações de preço. Mas o monitor de mercado é o queridinho, né, da plataforma. É uma ferramenta que ela é recente, né, muito pedido pelos nossos usuários. E até eu acompanho aqui pela BMC, que vocês utilizam bastante, né? Então é legal a gente poder trocar essa ideia, bater esse papo com as ferramentas que a gente mais utiliza. E o legal do monitor de mercado, eu vou até aumentar ele aqui para a gente, né, é que ele nos possibilita fazer uma série de análises simultâneas, tá? Então, por exemplo, a gente consegue, por exemplo, deixa eu até aumentar ali por completo, né? A gente consegue, por exemplo, segmentar aqui o tipo de análise que a gente quer fazer, por exemplo, variação por volume, por variação diária do preço do ativo, né? Então, de forma muito rápida, a gente consegue verificar quais foram as maiores e menores variações do mercado para o dia, ou então para outros períodos. Então, com poucos cliques, a gente já consegue ter, por exemplo, a noção da variação mensal dos ativos. Tá? Temos aqui outras formas de análise. Só que acontece que o nosso foco na usabilidade e na praticidade é uma coisa que é incrível, né? A gente consegue rapidamente já entender o que está acontecendo com o mercado nesse momento, né? Então, a gente consegue verificar, por exemplo, Vale 3 aqui, por exemplo, a gente tem a ticker do ativo, o volume movimentado e a variação já do período, né? Então, a gente consegue, por exemplo, também, isso aqui é muito legal, segmentar por setor. Então, a gente já consegue bater o olho e verificar, né, de acordo com a classificação da Bolsa, como é que está o desempenho de certos setores da economia. A gente também pode alterar isso. A gente tem essa parte legal também, a parte bacana, que a gente pode customizar as ferramentas na forma que a gente quiser. Então, por exemplo, eu posso agora alterar, e ao invés de setores por variação, por exemplo, a gente já vê agora, ficou meio que um time de futebol, né? Um verde para um lado, vermelho para o outro. Só que a gente consegue acompanhar muito rapidamente aqui, né? Exatamente, muito bacana, né? A gente consegue aqui, por exemplo, acompanhar o gráfico do ativo dentro do próprio card dele, com as informações. A gente pode alterar as listas de ativos. Então, o pessoal, por exemplo, quer acompanhar só o Ibov, ou quer acompanhar, por exemplo, algum índice específico, caso esteja utilizando operando mais papéis de um índice específico, por exemplo. A galera pode também criar listas personalizadas, ou então de acordo com o próprio portfólio de operações, no meu caso aqui do simulador, mas pode ser também na conta real. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Então, até aplicar a regra de coloração, que é algo que a gente não precisa se focar muito, mas também é possível. Então, assim, dá para fazer muita coisa com uma única ferramenta, né? Então, essa é a parte engraçada. A gente pode ficar horas aqui falando sobre uma única ferramenta que tem muita coisa para E a gente ainda pode fazer listas, né? Compor algumas listas, algumas carteiras que a gente queira acompanhar especificamente e através do monitor de mercado já ir diretamente naquela lista que foi formada, né? Perfeito. Então, o investidor, né, o trader, tem total liberdade para utilizar as listas de ativos que ele quiser, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, mas eu posso rapidamente clicar nesse botãozinho aqui ao lado. Eu já posso verificar quais são as listas padrões da plataforma, as listas que eu já utilizo, que eu já tenho disponível, ou então criar muito rapidamente uma nova lista aqui. Então, por exemplo, BMC, já posso criar para vocês em primeira mão, posso escolher aqui os ativos que eu quero, de acordo com o tipo de ativo.
muito rapidamente. E depois só dar o OK aqui, já cria a minha lista, já saio utilizando para fazer as minhas análises. Então, liberdade total assim, para utilizar essa ferramenta. E Roberto, além disso, claro, também tem os gráficos, né, que a gente pode, se a gente utilizar a opção do gráfico, a gente vai abrir diretamente ali o gráfico do ativo, que isso ainda vai possibilitar o estudo mesmo daquele gráfico ou, enfim, do índice, do ativo que seja ali escolhido pelo investidor naquele momento, né? Perfeito, né? Então, essa entra muito no foco da usabilidade da plataforma, que acaba que nada é por acaso, né? Então, qualquer recurso que a gente implementa dentro do Profit, até aqueles recursos que são o detalhe do detalhe, né? Fazem toda a diferença na hora que o usuário está utilizando a plataforma. Então, por exemplo, tu estava falando ali, né? A gente pode clicar e já entrar para o próximo gráfico, para o gráfico que a gente estava querendo analisar. Eu estava ali do mini dólar. Por exemplo, agora eu vou clicar aqui em Vale 3. Então, a plataforma automaticamente identifica que eu quero analisar o gráfico da Vale 3 na ferramenta gráfica disponível, que já está aberta. Então, eu posso muito rapidamente transitar entre os ativos de forma muito rápida. Então, é incrível essa praticidade, na verdade, para o investidor, para o trader, acessar os recursos de uma forma muito ágil para não ficar para trás, né? Não perder a chance de repente, fazer uma análise pontual naquele momento, ou então abrir uma operação de forma ágil. Ele já pode, por exemplo, colocar aqui no ativo que ele deseja analisar, ou então verificou uma oportunidade, já pode abrir aqui o chart trading e já pode encaminhar uma ordem, caso o mercado estivesse aberto, né? Encaminhar uma ordem muito rapidamente através desse recurso. Além também das principais ferramentas, dos indicadores e ferramentas de análise que os gráficos oferecem dentro da plataforma. Dentro dessas ferramentas, o que vocês percebem assim que realmente acaba sendo mais utilizada aí entre estudos? O que os investidores aí realmente têm como queridinho? Existe aí alguma coisa, Roberto? Com certeza, Débora. Eu suspeito para falar, né? Eu ia falar todos, mas não, obviamente o queridinho do pessoal dos investidores, dos traders, é o gráfico, tá? Então, com certeza, a maior parte, né, do pessoal que utiliza a plataforma utiliza os gráficos para fazerem as suas análises, tá? Porque realmente a plataforma ela oferece uma série de recursos uma série muito vasta de recursos para fazer as análises de mercado através dos gráficos. Então, se eu, por exemplo, clicar com o botão direito aqui no fundo do meu gráfico, eu já posso acessar aqui os indicadores para inserir, né? Aqui a opção inserir indicador. E aqui eu posso verificar uma lista extensa de diversos indicadores, inúmeros indicadores que eu posso utilizar para fazer as minhas análises. Então eu posso rapidamente, né, com poucos cliques, já inserir os meus indicadores dentro do gráfico, e eu já posso sair utilizando, né, da forma que eu quiser. E é interessante porque a plataforma ela tem um sistema de separação de estudos e de indicadores que acaba otimizando ainda mais o uso desses indicadores dentro de diversos ativos que ele pode utilizar. Tá? Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco aqui as bandas de Bollinger, por exemplo, para fazer minha análise. Só que agora, se eu vier, por exemplo, colocar Vale 3, vamos lá, eu vou estar utilizando os mesmos conjuntos de indicadores para analisar um outro ativo, né? Posso muito rapidamente já partir para a análise dos mesmos indicadores para um outro ativo. Só que, utilizando os sistemas de layouts, que a gente chama, a gente consegue o quê? Utilizar indicadores diferentes para momentos diferentes. Então, no meu layout 1 aqui, por exemplo, eu já tenho uma outra série de indicadores sendo utilizadas para fazer as análises. E por aí vai. Então, eu percebo também que vocês utilizam vários layouts ali pela BMC. Então, da mesma forma, né, o trader ele tem a liberdade para utilizar uma série de layouts que podem otimizar ainda mais as análises do mercado. Tá? Então, realmente acaba trazendo muita agilidade para o trader utilizar o poder dos gráficos ao seu máximo, assim. Maravilha, Roberto. Agora eu tô vendo que você E tá ali acho no que, cantinho. complementando... Pode falar, pode falar. Não, até tu falou as principais ferramentas, né? Eu acho legal porque, apesar, né, da galera, por exemplo, utilizar mais o gráfico, o próprio monitor de mercado, que a gente já mencionou, acaba sendo uma das ferramentas mais utilizadas também, né? Por trazer essa praticidade de conseguir acompanhar uma série de
de ativos simultaneamente. Então, eu diria que o gráfico é um dos queridinhos aí do pessoal, é o queridinho do pessoal, mas também monitor de mercado acaba sendo também um dos principais aí que o pessoal gosta de utilizar. E aí eu tô vendo que ali no cantinho da sua tela tá ali a BMC, já tem uma janelinha ali aberta, que essa é uma das últimas atualizações e grandes novidades aí que a gente já estava comentando aqui no início do nosso papo, né? Perfeito, Débora. Então, o que é o bacana, né? Que assim, nós estamos aqui, por exemplo, o mercado acontecendo, nós estamos analisando aqui o fluxo de ordens do ativo, por exemplo, aqui o mini dólar, nós temos aqui todas as ferramentas de análise disponíveis, né, as ferramentas mais avançadas tecnologicamente falando, né, para fazer as nossas análises. Nós temos aqui as ferramentas operacionais para utilizar para negociar o ativo. Só que agora nós temos a possibilidade de acompanhar através da BMC News dentro aqui da plataforma as principais breaking news, né, e também informações que impactam o preço dos ativos naquele momento, em primeira mão, né, em tempo real. Isso aí acaba trazendo um poder na tomada de decisão dos investidores, dos traders, que é inimaginável, né? Então, além de poder acompanhar pelo feed de... Só desculpa aqui, pessoal. Aqui, ó. Além de poder acompanhar pelo feed de notícias, tá? Da própria BMC News, por exemplo, aqui que nós temos, né? Nós também podemos ouvir e acompanhar, né, o comentário do pessoal, dos analistas e dos convidados também que participam e que também podem trazer insights interessantes para a gente. Então, isso acaba trazendo uma diversidade, né, de conteúdos que podem ser úteis aí para a galera que está operando. Maravilha. Além disso, existem outras ferramentas também, assim como que nos dá a opção, inclusive, de verificar de onde estão vindo as ordens, né, para onde elas estão sendo, as ordens de compra e venda, inclusive. Tem outras ferramentas que também possibilitam outro tipo de noção aí do mercado por parte dos investidores, né, Roberto? Perfeito. Então, é legal a gente falar, né, a questão dos tipos de análise, né? Então, a gente tem, por exemplo, os gráficos que o pessoal da análise técnica gosta de utilizar, né? Da mesma forma que nós temos aí as ferramentas da análise de fluxo, do tape reading, também é chamado, que utilizam o quê? A análise do fluxo de ordens para a tomada de decisão. Então, por exemplo, esse aqui é um Times and Trades, que é uma ferramenta clássica da análise de fluxo, talvez seria o que é o gráfico para os analistas técnicos, né? O que é o Times and Trades para o pessoal que opera fluxo, tá? Então, realmente, nós conseguimos, de forma muito rápida e uma forma muito prática, saber de onde é que estão vindo as ordens, quais são os players que estão movimentando o mercado naquele momento. Então, nós podemos rapidamente, por exemplo, verificar que temos players aqui que estão agredindo mais forte o mercado. E será que essas ordens vão vão ter força suficiente para fazer uma movimentação forte naquele momento? Será que momentos de baixa volatilidade, ordens maiores que a gente começa a acompanhar no book, no nosso Times and Trades, podem fazer o mercado se movimentar de forma mais rápida, por exemplo? Então, pelas ferramentas de fluxo, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Por exemplo, aqui eu tenho um Times and Trades, né? Se o mercado estivesse rolando agora, né, acontecendo nesse momento, a gente poderia verificar, né, uma série de informações acontecendo instantaneamente. Agora o pessoal vê, não, olha só, mas Roberto, eu não estou entendendo nada, tem um monte de número passando aqui na minha frente, mas como é que eu posso filtrar o que é mais importante naquele momento? Eu vou dizer, claro, tu pode sim utilizar as ferramentas, tu pode customizar o uso das ferramentas, de todas as ferramentas da plataforma, do jeito que tu achar mais confortável. Isso é uma palavra importante para o pessoal que está conhecendo agora o Profit, que é o seguinte, galera, não existe uma única forma de analisar o mercado, de fazer as operações. Então, a plataforma ela proporciona essa liberdade para que vocês consigam realizar as análises de vocês da forma que vocês bem entenderem, né? E da forma que vocês se sentirem confortáveis. Isso é uma palavra importante para a gente, porque, por exemplo, agora a pessoa quer começar a analisar o fluxo de ordens e ela não gosta, né, ela não vê, por exemplo, necessidade de ter aqui as ordens que são muito pequenas, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo mini contratos de dólar. Não, ela quer ver as ordens que realmente são maiores, que impactam o mercado, que podem impactar o mercado de forma mais brusca. Então, ele pode clicar aqui com o botão direito sobre a ferramenta, vir em propriedades, pode vir aqui em quantidade, por exemplo, e filtrar os negócios realizados, né, as agressões do mercado muito rapidamente. Então, por exemplo, eu quero filtrar só para
ordens maiores ou iguais a 200 lotes apareçam no meu Times and Trades. Então agora eu vou verificar o quê? Uma informação mais limpa, menos ruidosa para minha tomada de decisão, né? Então isso acaba sendo aí um dos grandes diferenciais também para a gente acompanhar nessa ferramenta. Também temos aqui o Volumetric Price, que é outro grande recurso que tanto o pessoal da análise de fluxo quanto o pessoal da análise técnica gosta de utilizar. A gente consegue acompanhar as agressões do mercado por nível de preço. Então a gente tem todo esse histórico de negociação em uma única ferramenta e nos dá um insight bem interessante sobre onde foram as regiões de maior negociação, por exemplo, onde foram as regiões que, por exemplo, houve exaustão de negociações e o mercado pode, por exemplo, entender como um possível suporte ou resistência, né? E nós podemos também utilizar isso dentro do próprio gráfico. Até, Débora, se eu estiver falando bastante, pode me interromper, tá? Imagina, não, quando a acho gente que é fala de importante. profit, a gente se empolga. É importante tudo Bacana. isso que você está Show de bola. passando. Então, por exemplo, acho legal que, assim, na verdade, o nosso foco aqui é democratizar cada vez mais o mercado financeiro, né? Então, a plataforma Profit surgiu com esse objetivo. E acho bacana porque isso acaba se estendendo para o carinho que a gente tem no jeito como a gente desenvolve as ferramentas, né? Então, a gente está falando, por exemplo, existe análise técnica e análise de fluxo, tá? As principais ferramentas de cada uma estão aqui. Só que, por exemplo, nós temos disponível para o pessoal do gráfico, por exemplo, para colocar as ofertas de lotes, da mesma forma que a galera do fluxo acompanharia pelo nosso livro de ofertas ou de preços, né? Que a gente pode verificar, por exemplo, as ofertas agrupadas. No caso aqui, o mercado está fechado, então não existem mais ofertas, né? Se a gente estivesse acompanhando, a gente poderia verificar. Mas então a gente pode ficar rapidamente pelo gráfico e marcar a opção do livro visual. A gente não vai conseguir acompanhar agora as ofertas, obviamente, né? Mas elas estariam aqui marcadas de forma vertical para o analista do gráfico, tá? Então ele poderia acompanhar a mesma informação também de uma outra forma, né? Uma forma um pouco mais conveniente, mais confortável. Também seria uma informação que agregaria. Da mesma forma também que para o Volume Profile seria basicamente o nosso Volumetric Price, né? A ferramenta clássica de fluxo, só que também aqui dentro do gráfico. Então isso também a gente acaba democratizando, né, os recursos e não precisa necessariamente uma escola ou outra utilizar recursos exclusivos, né? A gente pode fazer essa mescla e pode dar muito certo para a pessoa que estudar e souber utilizá-las. Então isso é bem legal. E aí, para aqueles que gostam também, né, de operar opções, essa ferramenta também é possível, né? Existe uma ferramenta que possibilita isso também no Profit, certo? Perfeito. Então, o módulo de opções é um dos módulos mais avançados que a gente tem disponível. Aqui na parte superior a gente pode verificar ele, tá? Então, provavelmente agora mercado fechado, a gente não vai conseguir acompanhar as ofertas, mas aqui a gente consegue verificar, né? Então, a gente consegue aqui, através dessa central de controle das opções do mercado, a gente consegue fazer as operações do mercado de opções muito rapidamente, né? Então, é muito intuitivo. E isso que é a parte mais bacana, o foco na usabilidade da ferramenta. Então, a gente sabe que o mercado de opções aí acaba tendo até mais tickers que o mercado normal, que a gente costuma verificar todo dia, né? E aqui a gente consegue, de forma muito rápida, ter todas essas informações compiladas e organizadas de forma muito prática. Então, a gente consegue, por exemplo, verificar qual é o tipo de opção que está sendo negociado. Já a gente consegue verificar o seu ticker, pode verificar aqui os preços de bid ask, strike. A gente pode clicar aqui rapidamente e já verificar, por exemplo, uma sugestão de nome de estratégia, o tipo de estratégia a plataforma automaticamente identifica. A gente verifica também os gráficos, aqui as informações das quantidades e do que a gente de fato está negociando quando a gente clicou aqui na plataforma. A gente pode, por exemplo, verificar as gregas muito rapidamente. Então, isso acaba trazendo uma agilidade na tomada de decisão que é incrível. Então, também o trader pode, né, o investidor pode rapidamente também alterar o layout das informações. Então, a gente sabe que no mercado de opções as informações são fundamentais para a tomada de decisão. Então, tem gente que, por exemplo, quer ver mais informações além aqui dos preços de bid ask e strike. Então, a gente pode verificar, por exemplo, aqui, colocar algum layout personalizado que tenha aqui algumas informações já com algumas das gregas. Deixa eu verificar aqui, já tem informação do delta, por exemplo, volatilidade implícita. Nós podemos, por exemplo, também aqui configurar layouts personalizados. Então, a gente pode colocar mais informações
sobre as gregas, caso a pessoa queira. Eu posso vir aqui, colocar no meu customizado. Obviamente eu posso dar uma limpadinha aqui, né? Então não tem problema, eu posso clicar aqui novamente, posso limpar aqui as informações que estão sendo disponibilizadas, e dessa forma eu consigo tomar minha decisão, consigo analisar, né, o que está acontecendo no mercado muito rápido. E também a gente tem outras abas aqui embaixo que favorecem ainda mais. Eu vou mostrar para a galera uma coisa que é muito importante, que a gente preza bastante dentro do Profit, que é, galera, salvem o desktop de vocês, tá? Então eu vou agora salvar esse desktop, que é algo que é importante para vocês manterem as informações de vocês salvas, tá? E poderem recuperar muito rapidamente. Então agora, vou voltar aqui para o meu... Eu vou agora fechar, só para a gente poder dar o foco na janela de opções. Tá? Vamos voltando aqui, né? Então eu posso, por exemplo, clicar agora, ver a sugestão da estratégia, por exemplo, né? Sugerir uma compra Condor de opção de compra, beleza. Agora eu posso, por exemplo, verificar o gráfico dessa estratégia. Aqui, por exemplo, eu já tenho as informações, né, do retorno no vencimento. Então, no dia de hoje, eu posso alterar aqui, por exemplo, o prazo analisado de forma muito rápida. Consigo verificar aqui também, dentro aqui da minha ferramenta de negociação, quais são os ativos que eu estou utilizando. Temos o gráfico de volatilidade, tá? Então, percebam que é tudo muito completo. Aqui no acompanhamento, se nós tivéssemos inserido aqui as ordens, nós estaríamos acompanhando o que estaria acontecendo. Nós podemos também, por aqui, manter o controle sobre as operações lançadas. Então, é uma infinidade de recursos disponíveis, né? Até pelo próprio módulo, nós temos aqui a famosa calculadora Black-Scholes. Então, para a galera que gosta aí de entrar um pouco mais a fundo, né, nos cálculos e nas análises, tem aqui disponível a calculadora para vocês realizarem suas análises. Então, é uma infinidade de recursos que não para por aí. Tem sempre cada vez mais coisas surgindo e sempre mais novidades, né? Maravilha. Além disso, existe a possibilidade também de estar conversando ali com o pessoal enquanto a gente, né, enquanto está operando, enquanto você está, inclusive, acompanhando as notícias aqui da BMC, porque existe o chat dentro da plataforma, né? Perfeito, perfeito. Isso aqui é legal, isso entra junto com o que a gente estava falando do ecossistema, né? Que a Nelogica está desenvolvendo e cada vez mais, né? Então, que o trader e o investidor ele não precisa sair da plataforma para utilizar recursos externos, né? Que às vezes pode desfocar ele de um momento importante no mercado. Então, por exemplo, a própria BMC News, né? O pessoal pode acompanhar as principais notícias, informações, as breaking news diretamente pela plataforma, agora de forma muito rápida. E como tu comentou, né? O sistema do chat acaba surgindo para a gente, aqui ó, na parte superior, para a gente utilizar, né, essa questão do poder da comunicação, né, e do compartilhamento rápido de informações ao nosso favor. Então eu posso rapidamente vir aqui e conversar com meu parceiro, por exemplo, como estão as suas operações, por exemplo, já encaminho aqui a mensagem para ele. Semelhante aqui, né, no WhatsApp, a gente tem aqui as confirmações das mensagens. Eu encaminhei aqui, por exemplo, né, uma tela operacional e também uma notícia da BMC News. Então eu posso compartilhar notícias que eu julgo serem importantes. Eu posso criar grupos de usuários do Profit também para facilitar ainda mais, né, esse contato entre traders, por exemplo. Então, isso aí é mais um recurso que complementa esse ecossistema que o Profit oferece, né? Esse recurso completo de análise, de operação e também, né, essa parte até social, digamos assim, né, de comunicação entre os usuários e os traders. Então acaba sendo bem legal. E, Roberto, sabe uma coisa que também me chama sempre a atenção? É que o Profit, ele sempre disponibiliza a atualização, né? E sempre está trazendo novidades, sempre traz ferramentas, ou seja, o tempo inteiro vocês estão de olho no que pode estar ajudando realmente, né, o investidor. E isso está sempre ali disponível, né, para quem usa o Profit, certo? Perfeito. Então, realmente a gente tem muito orgulho dessa agilidade que a gente tem, não só para desenvolver recursos novos, né, que a gente está o tempo inteiro colocando coisa nova na rua, né, a expressão que a gente utiliza, né, botando a mão na massa,
mas também essa questão de manter a plataforma sempre atualizada. Isso acaba vindo como... Isso mostra, né, o compromisso da Nelogica em sempre oferecer as melhores condições, não só de operacionais, né, para o trader fazer suas análises de operações, mas também de estabilidade e segurança. Então, essa preocupação constante em manter a plataforma atualizada com os últimos recursos operacionais de segurança e de estabilidade é um diferencial do nosso desempenho tecnológico, né, nosso avanço tecnológico, sendo sempre preocupado com a excelência, né? Então, não é à toa que a gente é a maior empresa de trade system da América Latina, porque a gente tem esse foco na excelência tecnológica que é muito forte. Então o pessoal pode ver, né? Toda semana vai ter aí, aqui no menu ajuda, procurar atualizações, vocês vão verificar aí uma nova atualização, ou então se já aparecer direto, né, atualização disponível, porque realmente a gente está sempre otimizando a experiência do usuário. Isso acaba sendo um grande diferencial, né? Essa preocupação em vocês terem em primeira mão o melhor do operacional, da análise, da segurança, da estabilidade de conexão, né, dentro da plataforma de vocês. Então, a gente tem muito orgulho dessa agilidade aqui dentro da empresa. E o mais bacana é que ainda, né, os investidores, quem está utilizando a ferramenta no dia a dia, pode sugerir. Qualquer atualização pode sugerir alguma melhoria no Profit, isso é frequentemente feito e é frequentemente também ouvido por vocês, né? Isso pode ser feito dentro da própria plataforma, certo? Perfeito, Débora. Um ponto muito importante que tu tocou. Depois eu queria até já iria mostrar para vocês, que é o seguinte. A gente falou, né, mais cedo sobre o objetivo da Nelogica lá atrás, né, de democratizar o mercado financeiro e tornar ele acessível para todos. E isso não só em relação, né, à disponibilização de uma plataforma que fosse acessível ao pessoal que está começando no mercado e que já opera no mercado, investidores que são, né, investidores de longa data, né, investidores experientes, profissionais. Então, porque antigamente, né, nós tínhamos plataformas que eram muito caras, o acesso à tecnologia de análise de operação era algo que não era para todo mundo. Então, isso acaba fazendo parte do DNA da Nelogica, né? Essa democratização da tecnologia de trade system. E isso entra junto com o que tu falou na questão das sugestões, né? Então, aqui no menu ajuda nós temos o portal de sugestões. Isso é muito legal, porque o que eu falo da democratização, né, é que o portal de sugestões proporciona para os usuários participarem da construção do mercado financeiro em primeira mão, com a empresa. Então, o usuário tem a oportunidade de participar da construção do mercado financeiro diretamente com a Nelogica, propondo as suas sugestões, propondo ideias novas, propondo melhorias, né, tudo que ele tiver de sugestão para trazer para a gente, ideias novas, ele pode trazer e vai ficar formalizado aqui para a gente, né, através desse portal. Então, a gente já pode perceber, né, já existem aqui só para desktop 2.753 ideias diferentes, né, para serem utilizadas. Temos também o Profit Mobile, que também tem várias ideias, e os módulos opcionais também tem já ideias aqui disponíveis. E o mais bacana é que, assim, como a gente falou, né, ao longo da evolução da plataforma, a gente passou além desse foco do operacional e analítico também para esse foco na questão, né, das notícias e do social, né, do compartilhamento de informações. Então, por exemplo, se o usuário vier aqui em Profit Desktop, ele pode, por exemplo, em estudos, eu vou selecionar qualquer um, né? Ele pode, por exemplo, vou vir aqui em todas as ideias. Ele pode, por exemplo, verificar aqui as ideias, as sugestões lançadas por outros usuários e ele pode votar, né? Ele pode votar e demonstrar apoio àquela ideia para que aquela ideia ganhe relevância e, de certa forma, né, ser analisada com um pouco mais de prioridade pela nossa equipe de desenvolvimento. Então, isso acaba atribuindo um poder nas mãos dos usuários de participar da construção e da história da Nelogica e do Profit, né, do produto. Isso é uma coisa que eu nunca vi até hoje uma empresa fazendo esse tipo de coisa. Então, o usuário pode, além de votar, ele pode vir aqui comentar sobre a automatização, comentar sobre
a sugestão e complementar essas ideias, né? E a nossa equipe vai estar sempre de olho, verificando aí o que o pessoal tem a dizer, né? Então, isso aí acaba trazendo uma otimização nos recursos que a gente está desenvolvendo, que a gente está implementando, que é único. Eu realmente não conheço uma outra empresa que se importe tanto com as opiniões de seus clientes como a Nelogica, né? A gente está sempre um passo à frente tentando criar esse ecossistema em conjunto com o usuário, né? Essa é a parte mais bonita, né? Que não é a empresa e o usuário, não, é a empresa e o usuário, em conjunto com o usuário. Então isso acaba sendo muito legal. E eu sou testemunha realmente dessa atenção que vocês realmente dão para todo mundo, desde, primeiro, qualquer dúvida que a gente tem aqui, a gente recorre ao pessoal da Nelogica, de pronto ali a gente já tem aí essa dúvida esclarecida, ou tem alguma atualização para poder ajudar aí no nosso dia a dia, então com certeza, né, isso aí se estende a todos. Só para a gente finalizar, Roberto, uma coisa também que é interessante é que o Profit, ele vem em várias versões, né, e aí cabe ao investidor escolher aí qual vai ser a versão que vai ser mais adequada para o seu uso no dia a dia. Inclusive, também existe a possibilidade de integrar módulos de softwares ao Profit, né? Perfeito. Então, isso é muito interessante, né? Porque nós temos, né, o universo do Profit é composto por 3 principais produtos, né, para pessoa física, que é a plataforma do Profit One, que é uma plataforma de introdução voltada para o pessoal da análise técnica, né, para os analistas técnicos. Temos o Profit Plus, que acaba trazendo alguns recursos mais avançados da análise de fluxo, tá? E o Profit Pro, que é o que nós estamos utilizando aqui, que agrega todo esse universo dos melhores recursos em uma única plataforma. As 3 plataformas são excelentes, cada uma com seu objetivo específico, tá? Então isso é bem importante deixar para o pessoal saber, né, que cada plataforma tem um foco específico aí da sua utilização e convido a todos sempre a fazerem um teste gratuito do Profit para verificarem qual é o tipo de plataforma que vai estar mais adaptado aí aos seus estilos operacionais, né? Então, isso é bem legal, a gente acaba podendo trabalhar com públicos diferentes e poder atender a necessidade dele, até atender necessidades diferentes também, né? Então isso é muito legal. E também o que tu falou, né, dos módulos opcionais. Então, o nosso universo de recursos não termina apenas nas ferramentas disponíveis aqui na contratação da plataforma. Nós também temos recursos extras que podem ser contratados pelos usuários, que podem também, né, otimizar as formas como são feitas as análises e as operações. Então, por exemplo, nós podemos utilizar a contratação de sinais internacionais. Então, o pessoal pode, por exemplo, acompanhar o sinal do S&P, sinal do Dow Jones, por exemplo, em tempo real. Então, isso é um grande diferencial. O pessoal pode, por exemplo, contratar regras diferentes, estratégias diferentes, estratégias de automação, por exemplo, os próprios robôs operacionais. Então, isso é possível já dentro do universo aqui do Profit. Então, nós temos uma série de robôs disponíveis para o pessoal que gosta de automação fazer a contratação. São uma série de recursos. Realmente são muitos recursos extras que podem otimizar ainda mais a análise de mercado. Né? E essa parte mais legal, o que tiver de acordo, né, com o que o investidor e o trader se sentir mais confortável para utilizar, ele pode solicitar ali para fazer um teste, né, e verificar se ele está gostando e aquilo ali fez sentido para ele e pode, né, agregar na sua tela operacional, digamos assim, né. Isso é bem bacana. Maravilha, Roberto. Vou pedir para que vocês compartilhem aí sua tela conosco, para que vocês façam aí as considerações finais. Para quem está assistindo aqui o vídeo, inclusive, porque eu acho que é importante deixar claro para o pessoal que qualquer dúvida, né, pode reforçar, que pode sim entrar em contato com a Nelogica para poder tirar todas as dúvidas, principalmente depois de fazer esse trial aí, né, que você falou agora. Débora, bem lembrado, tá? Porque isso é uma coisa que é importante a gente mencionar, tá? Que o pessoal pode achar que a experiência do usuário termina com a aquisição da plataforma. Só que não, ela começa, né? Então, a gente tem esse foco em desenvolver um ecossistema completo de plataforma, de suporte e educacional. Então, o cliente ele evolui junto com a plataforma, não só no sentido das ferramentas, mas também nos nossos conteúdos educacionais e no suporte total que ele vai ter para qualquer dúvida que ele tiver em relação ao Profit, tá? Então, isso acaba sendo incrível, porque, por exemplo,
tu pode acessar rapidamente pelo menu ajuda, por exemplo, os contatos do time de suporte. Então, diretamente pela plataforma, tu já vai ter acesso aí aos recursos de suporte disponíveis, tá? E lembrando que isso é um grande diferencial também, né? Temos um suporte técnico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Isso também é algo que é um diferencial muito grande, porque é difícil hoje em dia ver uma empresa que consegue proporcionar esse tipo de suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu imagino que agora no carnaval, se alguém tiver plano carnaval dentro de casa, né? Por exemplo, vai estar lá, vai ter alguém na Nelogica e a pessoa está lá com o seu Profit Mobile querendo simular uma operação, por exemplo, que pode fazer o replay de mercado, então ele pode ir lá tirar sua dúvida com o pessoal do suporte, vai ter alguém lá disponível para atender ele. E outra coisa, né, que a gente mencionou da questão educacional, que pela própria plataforma, o usuário, né, ele pode acessar o Nelogica Academy, que é a nossa plataforma aqui de recursos educacionais, que a gente compila os conteúdos do YouTube e do nosso blog, tá? No formato de playlist. Então, o pessoal pode, por exemplo, conferir conteúdos de introdução ao day trade, configuração do Profit, conteúdos voltados aqui para o perfil mais iniciante, intermediário ou avançado. Temos aqui nossos treinamentos, que eu convido a todos aí a verificarem, são bem legais os treinamentos. Temos aqui outras editorias, temos os artigos dos blogs, né? Então, dentro da plataforma, o usuário consegue acessar o conteúdo educacional e já sair praticando, né, estudando dentro da própria plataforma. Então, realmente isso acaba sendo também mais uma grande vantagem do ecossistema do Profit. Então, Roberto, obrigada mesmo pelo teu tempo, por ter vindo aqui esclarecer um pouco mais aí desse universo que é o Profit, né? Essa imensa possibilidades aí de ferramentas e de facilidades, né, para poder operar no dia a dia. E claro, gente, lembrando, é importante, se ficou alguma dúvida, ou deixa aqui nos comentários desse vídeo, ou entre em contato direto com o pessoal da Nelogica, porque isso aí com certeza vai ser resolvido, né, Roberto? Com certeza, Débora. Então, o prazer é meu, realmente uma alegria estar aqui com vocês da BMC para participar, né, e passar um pouquinho da nossa visão sobre o uso da plataforma. Eu estou aqui como especialista do produto, mas sou entusiasta, né, então estou constantemente renovando essa paixão, porque a partir do momento que tu começa a utilizar o Profit, tu acaba se apaixonando. Até antes, né? O pessoal já vê outras pessoas utilizando a plataforma e começa, o que é isso? Que plataforma é essa, né? Gostei, quero ver como é que funciona. Então, galera, é um prazer, tá? Vocês podem, como a Débora falou, entrar em contato com a gente, fiquem bem à vontade. Nós temos a equipe de suporte disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos também a Hora do Profit, que é um programa no nosso YouTube focado em tirar as dúvidas de vocês sobre o uso das ferramentas. Então, convido a todos a participarem. Nós também temos as lives no nosso canal no YouTube, convido também a participarem do canal do YouTube, eles se inscreverem no canal para conferirem as novidades, né, e participarem desse ecossistema que é focado realmente no usuário e em trazer os melhores recursos, os melhores avanços tecnológicos na mão de quem quer fazer as operações corretamente, quem quer investir no mercado. Perfeito, obrigada mesmo, viu, Roberto? Até a próxima, para a gente conversar um pouco mais sobre Profit da Nelogica. Fiquem ligadinhos, porque podem vir mais vídeos por aí. E para vocês que estão nos assistindo, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Também já curte aqui esse vídeo, compartilha com aquele amigo que você sabe que também utiliza a ferramenta para tirar todas as dúvidas. Obrigada, até o próximo vídeo. BMC News, informação que gera valor.